Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês novamente, né? Depois de mais de um mês, né, que eu fiz o último vídeo das obras de São Basílio Magno, A Origem do Homem. E, claro, né, a vida tá aí na correria, né? Voltei a dar aula, ministrar aula, terminei meu doutorado, né? Tenho os 2 bebês, então assim, a vida tá bem corrida. Hoje eu tô aproveitando que eu acabei de chegar na missa para gravar esse vídeo para vocês, né? Hoje eu quero falar de Santo Antão. Quem é Santo Antão? Bom, eu vou usar hoje o livro Santo Atanásio, né? O livro de Santo Atanásio, né? Que é um dos pais da igreja. Vamos falar de patrística mais uma vez. E Santo Atanásio, ele é muito conhecido, né? Para quem estuda patrística. E ele foi quem escreveu a história de Santo Antão, a biografia de Santo Antão, né? Então nós vamos utilizar aí os escritos de Santo Atanásio para a gente descobrir sobre a vida e conduta de Santo Antão. Quem foi Santo Antão, né? Santo Antão foi o famoso monge do deserto, né? E ele é muito conhecido pela sua ascese mística e pelos seus combates espirituais. Eu gostei muito de estudar Santo Antão, antes de falar quem é Santo Antão, né? Porque Santo Antão, ele dá uma visão muito abrangente do que é o mundo espiritual, né? E ele dá, assim, eu falo que a gente tem um curso de demonologia, né? Estudando Santo Antão. O que é demonologia, né? É um estudo sobre os demônios, né? Sobre os nossos inimigos mortais, né? Que são aqueles que estão a serviço do diabo. E ele teve muitas experiências, né, de combate espiritual contra demônios. Então, a história de Santo Antão é um mergulhar nessas realidades espirituais que muitas vezes nós ignoramos. E eu tô há muito tempo querendo falar de Santo Antão, mas a correria do dia a dia realmente tem sido assim um fator muito limitante na minha disponibilidade de gravar vídeos. Então eu peço que vocês me perdoem, tenham paciência, né? Mas enquanto as crianças estiverem muito pequenas, eu tenho que realmente assim focar na minha vocação principal, na minha missão principal, né? Que é de ser mãe, né? Enfim, todas as tarefas relacionadas ao matrimônio. Mas hoje eu vou gravar esse vídeo, né? E nós vamos descobrir quem é Santo Antão, esse monge do deserto, que nasceu por volta do ano 251, né? E faleceu aí por volta do ano 269. Então ele viveu no século 3. Foi assim também bem ali no iniciozinho da era cristã, né? Ano 200 e pouco. E Santo Antão, ele era egípcio, né? Foi um egípcio de nascimento, filhos de nobres riquíssimos, né? E ele foi educado cristão, tá? Então ele foi criado com os pais, né? Dentro da fé, ok? E ele era muito assim, gostava de viver uma vida muito isolada. Ele não era muito de estar em sociedade, de estar no meio de outras pessoas, tá? Quando ele se torna órfão, ele vai se despojar dos bens dos pais, né? E vai escolher a vida monástica, né? Então ele vai se tornar um monge do deserto. Por volta do ano 270, ele nasceu, tá, gente? Só corrigindo. Provavelmente aí... Não, tá certo. Nascimento e educação de Santo Antão, né? 251 a 269. Então ele foi educado aí durante esse período da sua vida. E no ano 270, após a morte dos seus pais, ele começa então a fazer a sua ascese, né? Quando ele então decide se tornar monge, então ele vai abrir mão de todas as outras vocações e vai atender a vocação religiosa, né? E aí ele vai se instruir junto de outros, né? Outros ascetas, outras pessoas que decidem viver para o evangelho, para a vida espiritual, né? E ele se esforça então por se tornar virtuoso, né? Então na vida ascética, né? A pessoa busca viver uma vida de virtudes. Então ele vai aí buscar a vida de virtudes, né? Se tornando aí esse monge do deserto. E aí começa a luta espiritual dele, porque Santo Antão era jovem quando ele toma essa decisão. E aí ele começa então a ter as suas experiências espirituais, né? Com o mundo espiritual. Então o inferno basicamente faz de tudo para fazê-lo abandonar a sua decisão de se tornar, né, um monge. E é muito interessante porque Santo Antão ele sofreu do mesmo problema que Santo Agostinho vai sofrer depois, né? Quem já viu aqui minha live sobre Confissões de Santo Agostinho vai ver
que Santo Agostinho, ele foi uma pessoa que teve muito problemas com a imoralidade, né? Então, ele era uma pessoa muito obscena, né? Que viveu muito a sexualidade fora do casamento, a fornicação, né? Se envolveu sexualmente com outras mulheres antes dele se tornar, né? Católico. Então, ele sofreu muito com a questão da imoralidade sexual. E Santo Antão, ele vai ser tentado, ele vai ser perturbado em cima exatamente da imoralidade sexual por causa da juventude dele, né? E ele vai falar, né, que as primeiras ciladas do diabo contra os jovens é exatamente perturbar os jovens no lado sexual, no lado da imoralidade sexual, né? Ele fala, ele foi atacado, né, quando ele era jovem, né, por Satanás e seus demônios, que o perturbava noite e dia e assediavam de tal maneira que aqueles que o viam se apercebiam do seu combate, né? Então, ele fala que o diabo lhe sugeria pensamentos obscenos. Então, ele tinha que estar... Ele vivia muito em oração para repelir esses pensamentos obscenos, né? E ele fala que o demônio excitava ele, né? E ele, então, ficava com vergonha. E aí, por causa dessa vergonha, o que ele fazia? Ele fortalecia o corpo com a fé, com a oração e com jejuns. E é muito interessante a gente ver Santo Antão falar sobre isso, né? Sobre a sua luta contra a imoralidade e como que o diabo afligia ele com a imoralidade sexual, porque essa é a batalha de todo jovem, né, gente? Até os dias de hoje. E ele vai falar exatamente sobre isso, né? Que os jovens, eles são tentados pelo diabo exatamente no que se refere à imoralidade sexual, né? Ele fala que quando ele tem uma luta com Satanás, porque o diabo aparecia para ele, os demônios apareciam para ele, e numa dessas lutas, em que ele, em oração, tá rejeitando, né, as investidas de Satanás, né, ele fala que o diabo fala para ele com voz humana, né? Enganei a muitos, venci a maior parte. E aí Antão interrogou: quem és tu? Tu me dizes essas coisas. E aí o demônio então responde para ele, né? Sou o amigo da impureza, pela qual armei contra os jovens ciladas e excitações. Chamam-me o espírito da fornicação. Enganei quantos queriam viver retamente. Seduzi e fiz mudar de ideia, excitando-os a quantos eram continentes. É por causa de mim que o profeta censura aqueles que caem. Um espírito de prostituição vos desencaminhou. Em Oséias lá 4:12 fala isso. Foi por mim, com efeito, que foram arruinados. Fui eu que muitas vezes te perturbou e todas as vezes tu me puseste em fuga. Então, Santo Antão relata aqui, né, que existe um demônio, né, que é o demônio da fornicação, que ele tem essa missão, né, de provocar os jovens sexualmente, de fazer os jovens cair na imoralidade sexual, no pecado, né? É ele que sugere pensamentos obscenos, pensamentos de imoralidade, de adultério. Então, Santo Antão conseguiu vencer esse demônio, né, através da oração, de muito jejum. E eu achei muito interessante, porque é esse demônio que tem a missão de fazer com que os jovens não vivam a castidade, né? E imagina, na época de Santo Antão não tinha internet, não tinha celular, né, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha filme, né, não tinha cinema, não tinha revista, era muito mais fácil você evitar a imoralidade, né? Então vocês imaginem agora nos dias de hoje, onde a gente tem acesso à informação, a todo tipo de conteúdo, ao passo de um cliquezinho, como é que não deve ser, como que não é muito mais difícil para o jovem, né? Vencer, né, as tentações, vencer esse espírito de fornicação, né? O espírito da obscenidade, o espírito da imoralidade. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que os nossos filhos têm acesso, né, para evitar exatamente essa situação. E ele vai falar, né, que o demônio, ele é amigo do pecado, né? O demônio, ele é amigo do pecado. Então, Santo Antão, ele se esforçava sempre, todos os dias, como se ele fosse iniciante na fé, né, para se mostrar tal como se deve comparecer diante de Deus, né, com o coração puro e pronto a obedecer a sua vontade. Então, Santo Antão, ele vai viver no deserto, né, por volta desse período aí do século III, e é no deserto que ele vai travar suas batalhas espirituais, né, por causa, enquanto jovem, da questão da imoralidade, e depois Satanás, né, junto com seus demônios, vai atacá-lo, né, de diversas outras formas, por causa exatamente da amizade de Santo Antão com Deus. E
Uma coisa interessante que Santo Atanásio conta, né, da história de Santo Antão, é que o diabo, ele... Repara, é porque eu falo da demonologia, né? Porque a gente vai ver as diversas formas como que o diabo pode atuar. Ele fala que o diabo, ele se revestia de diversas formas a fim de praticar o mal. Então, os demônios, né? Ele fala que os demônios, eles conseguiam se metamorfosear, né? Se transformar em animais e répteis. Então, ele fala, os demônios, eles irrompiam contra Santo Antão, metamorfoseados em animais e répteis. Todo lugar se encheu de espectros de leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, víboras, escorpiões e lobos. Cada animal se comportava segundo a sua natureza. E ele fala que os demônios, eles usavam essa forma de animal para atacar Santo Antão, né? Então ele fala, o leão rugia querendo atacá-lo, o touro parecia dar chifradas, a serpente rastejava, mas sem se aproximar, o lobo avançava, mas era contido, e todas essas feras de aparição faziam ruídos horríveis e mostravam disposições ferozes. Então, eles usavam esses espectros desses animais para atormentar Santo Antão. Então, Santo Antão estava num lugar, de repente aquele lugar se enchia de demônios metamorfoseados de animais, e esses animais iam sempre na intenção de atacá-lo, mas não chegavam a atacar Santo Antão, né? E eu achei muito interessante essa fala, porque a gente vê, né, como os demônios, eles conseguem, de fato, né, se revestir, né, de espectro, né, de seres viventes, né? Como a Bíblia fala, né, que o demônio ele pode se fazer passar por anjo de luz. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? E ele fala que Antão, fustigado, espicaçado por elas, sentia dores cada vez mais atrozes, né? Intrépido, com a alma atenta, ele jazia por terra, gemendo de dor física, mas com a alma bem vigilante, zombava deles. Aí Santo Antão falava para os demônios que faziam isso com ele, né? Se tivesseis algum poder, bastaria que viesse um só de vós, mas o Senhor tirou a vossa força. Por isso tentais assustar-me pelo vosso número. É sinal de fraqueza imitardes formas de animais. E ele ainda dizia mais: se podeis alguma coisa, se recebeste poder contra mim, não tardeis, atacai. Se não podeis, por que vos perturbar em vão? Nossa fé no Senhor é nosso selo e nosso muro de proteção. Então, os demônios, eles claro, né? Aí tem mais uma lição pra gente, né? Quando nós somos do Senhor, o diabo ele não pode nos tocar. Ele não pode nos tocar sem autorização de Deus, sem autorização dos céus. Então, como os demônios não podiam tocar em Santo Antão, então eles se transfiguravam, né, em forma de animais, e eles atormentavam Santo Antão, mas eles não podiam atacar Santo Antão, eles não podiam fazer mal a Santo Antão. Porém, eles ficavam ali, né, na forma daqueles animais peçonhentos, daqueles animais selvagens, né, na sua pior versão, né, para atormentar Santo Antão. E Santo Antão, que já estava acostumado a esses combates espirituais, monge do deserto, vivia em ascese, né? Vivia em oração. Ele então provoca os demônios, né? Falando, vocês estão perdendo o tempo de vocês, eu não vou ceder, né? E se vocês pudessem de fato me fazer mal, vocês já teriam feito. Então vocês não me atacam porque vocês não podem. É claro que ele tá fazendo isso porque ele pode, né? Santo Antão podia fazer isso, porque ele era realmente um homem que tinha um relacionamento com Deus extraordinário, né? E aí ele, ao mesmo tempo, né, que ele tinha essas visões demoníacas, ele também recebeu o consolo do céu, né? Ele então tinha visões celestes, né? Onde o Senhor prometia que iria lhe dar assistência, porque essas batalhas espirituais de Santo Antão causavam dor física a ele, desgastava demais ele, né? Então ele sentia muita dor, ele ficava muito desgastado, né? E aí ele tinha também as visões celestiais que prometia a ele lhe dar assistência durante as batalhas espirituais. Ele fala, né? O Senhor não se esqueceu do combate de Antão e trouxe-lhe socorro. Levantando os olhos, Santo Antão viu o teto como que aberto e um raio de luz descendo até ele. Os demônios haviam desaparecido e a habitação estava novamente intacta. Consciente do socorro do céu, respirando mais tranquilo e aliviado de suas penas, ele interpelou a visão. Onde estás? Por que não apareceste desde o começo para fazer cessar as minhas dores? Então ele ouviu uma voz. Eu estava aqui, Antão. Esperava para te ver e
para te ver combater. Já que resististe e não fostes vencido, serei para sempre teu socorro e tornar-te-ei célebre por toda parte. Quer dizer, não é que Deus abandonou o Santo Antão durante, né, as suas batalhas espirituais, mas muitas vezes o Senhor deixa que a gente passe por provações e tentações para provar a nossa fé, né, para ver se somos dignos de sua assistência. E é exatamente isso que acontece com o Santo Antão. Quando Deus observa, né, como que Santo Antão reage às armadilhas do inimigo, de Satanás, e vendo que Santo Antão, então, não retrocede, né, não cai perante os ataques do maligno, então Deus diz para ele, né, que vai entrar em seu socorro e que vai fazer ele se tornar conhecido por todo o mundo, né? Então Santo Antão aí, ele vai viver, né, no deserto, né, e ele vai então começar a viver as suas experiências místicas, né? Santo Antão passa por essa experiência, porém essa não é a primeira e a última experiência de Santo Antão. Ele vai passar por novos assaltos dos demônios, né? Então os demônios começam e aí ele vai passar por novas experiências de ataque dos demônios. E aí ele vai falar, ele vai dizer como que nós devemos lutar contra o demônio, né? Então ele vai dizer, olha, quando isso acontecer com você, o que você deve fazer, né? Baseado na própria experiência dele. Ele fala que os demônios usam de magias contra aqueles que têm medo, né? Então ele fala assim, o demônio sabe, conhece nossos temores, né? E se ele sabe que nós temos medo deles, é aí então que eles vão, de fato, atormentar, né? Quando ele sabe que tem medo. E ele fala que se nós fizermos o sinal da cruz, né, os demônios, eles se apavoram, os demônios têm pavor do sinal da cruz, né? Por quê? Porque o sinal da cruz representa a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o inferno. Então ele fala muito sobre a utilização do sinal da cruz. Gente, a gente está aqui no século 3, ano 260, 270 e alguma coisa, né? 270. E foi muito interessante, porque quando eu era protestante, eu ficava achando que o sinal da cruz era uma superstição católica, inventado pelos católicos, tipo, de hoje, né? Porque eu não achava que os primeiros cristãos eram católicos. E aí, nesse ano aqui, 270 e pouco, a gente tem um relato da utilização do sinal da cruz. Então, o sinal da cruz, ela é um símbolo, né? Que representa a cruz de Cristo e tudo aquilo que é referente à cruz de Cristo, né? A morte de Cristo na cruz, né? A ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o diabo. E a gente vê aqui Santo Antão dizendo, olha, faça o sinal da cruz quando você for atormentado por pensamentos malignos, né? Ou então por demônios, né? Quando você se sentir de alguma forma ali atormentado por eles, faça o sinal da cruz que eles vão fugir de você, né? E eu falei, caramba, eu no 270 e pouco, né? Tá ali Santo Antão nos ensinando a fazer o sinal da cruz. Então o sinal da cruz não é uma... como eu posso falar? Uma superstição católica, não é uma invenção, né, moderna. Não é, né? O sinal da cruz era uma prática dos cristãos primitivos, né? Porque a cruz é o maior símbolo da nossa fé, né? Porque todo o plano de salvação acontece na cruz. Então, Santo Antão vai e nos ensina a fazer o sinal da cruz, ok? E aí ele também vai falar sobre os inimigos demônios, né? Você vê que ele vai falando sobre os ataques do maligno, e aí ele fala, nós temos inimigos terríveis e cheios de recursos, né? Que são os malignos demônios. Ele fala assim, gente, os demônios, eles não são aquele bobinhos, sabe? Que muitas vezes a gente... em muitos meios aí cristãos, a forma como se fala dos demônios, parece que os demônios são aqueles bichinhos bobinhos, né? Eu sempre, quando eu vejo a Universal fazendo expulsão de demônios, né? É muito caricato aquilo, né? Porque a pessoa, de repente, manifesta ali, aí se contorce toda, aí eles levam pro púlpito e aí começa a conversar com o demônio, né? Ai, quem é você? Aí o demônio com aquela voz toda chorosa, né? Eu sou legião, não sei o que lá. E aí conversa, bate papo, aí daqui a pouco, ai, porque eu tenho autoridade no nome de Jesus, eu te expulso, aquela coisa teatral. E ele fala, olha, gente, nossos inimigos são terríveis, os demônios são terríveis. Eles são cheios de recursos, tá? Ele fala, né, que é contra eles a nossa luta diária, né? Ele fala, como diz o apóstolo, pois nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os príncipes, contra as potestades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos maus espalhados pelo ar, tá lá em Efésios capítulo 6, né? Numerosa é a sua tropa no ar que nos cerca, não estão longe de nós, entre eles há grandes diferenças. Então ele vai falar aqui que os demônios, né, eles batalham contra a gente todos os dias, né? Aquele demônio que se manifestou lá na Igreja Universal, que a gente vê na televisão, né? Aquilo ali, gente, é teatro, né? Os demônios, eles nos afligem de diversas formas. Você não precisa ser possesso por um demônio. Aliás, isso é uma coisa raríssima de acontecer, inclusive, para ser atormentado por um demônio, né? O demônio, ele tem diversas ciladas, diversas formas, né, de nos afligir. E ele fala que muito grande é o número de demônios e eles nos cercam. Os demônios não estão longe de nós, né? Eles estão ali o tempo todo ao nosso redor, né, soprando, sabe, no nosso ouvido, né? Como o Santo Antão passou para a experiência de ter pensamentos obscenos. Então eles sopram pensamentos obscenos, eles sopram imoralidades, eles sopram pensamentos de morte, pensamentos de maldade. Então assim, eu acho que esse é o pior, né, ataque que a gente pode sofrer de um demônio, porque é muito sutil, né? Às vezes você não consegue nem compreender que você está sofrendo um ataque, né, do mundo espiritual. Ali no mundo espiritual você fica achando que é você que está produzindo aquilo, que é a sua maldade, né? E não é. Então ele fala assim, inclusive, que há diferenças na forma de agir entre os demônios, porque os demônios são diferentes entre si, né? E aí ele fala que é preciso que a gente conheça as astúcias do demônio, né? Ele fala, nós sabemos que os demônios não foram criados como demônios, né? Deus não faz nada mal, Deus não criou o mal, certo? Também eles foram criados bons, mas, né, decaídos da sabedoria celeste e precipitados na terra, desviaram os gentios por meio de ficções. Invejam a nós, cristãos, e movem tudo para nos fechar o acesso ao céu, a fim de que não subamos para o lugar do qual caíram. Por isso, temos necessidade de orações e da ascese para, mediante o carisma do discernimento dos espíritos, recebido pelo Espírito Santo, podermos conhecer o que diz respeito a eles. Quais dentre deles são menos maus, quais piores, a especialidade de cada um e como cada um é vencido e rejeitado. Gente, Santo Antão está dizendo que existem hierarquias entre os demônios também, que cada um tem uma especialidade. Então, cada demônio é vencido de uma forma diferente. Por isso que Jesus Cristo fala, né, que há castas de demônios que são vencidos apenas com jejum e oração. Porque até existe diferença de poder entre os demônios, certo? Ele fala, muitas são, com efeito, suas velhacarias e suas manobras insidiosas. Sabiam bem o bem-aventurado apóstolo e seus colaboradores, que diziam, não ignoramos as intenções dele. Tá lá em 2 Coríntios capítulo 12, né? Ele fala, a experiência de suas tentações deve servir para nos ajudarmos mutuamente a nos precavermos. Tendo deles alguma experiência, eu vos falo como é meus filhos. Então, Santo Antão tá aqui, né? A aula de demonologia, né? Nos explicando como é que os demônios atuam, né? Ele fala que as ciladas do demônio, para muitos desses demônios, são os maus pensamentos, né? Então, assim, os demônios, eles atuam principalmente por meio dos maus pensamentos. Então, gente, a batalha acontece dentro da nossa alma. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, ela fala, né, que muitas vezes quando a gente precisa aprender a entrar dentro de nossa alma e a gente precisa aprender a identificar todos os vermezinhos que habitam lá dentro, né? Porque a batalha espiritual, a nossa batalha pela santificação diária, ela não acontece no exterior. Ela acontece dentro do nosso castelo interior, dentro das moradas de nossa alma, né? Então ele fala, suas ciladas são os maus pensamentos, né? Aí ele fala, mas não devemos temer suas sugestões, porque pelas orações, pelos jejuns e pela fé no Senhor, elas caem logo. Então, Santo Antão nos fala como é a doença e nos dá o remédio, né? Então, ele fala, quando você for atacado por maus pensamentos, por sugestões que você sabe que são malignas, né? Você vai combater através da oração, do jejum e da fé, né? Então, oração, jejum e fé,
para combater as armadilhas do maligno. Ele fala que os demônios, eles nunca desistem, né? Principalmente em relação aos cristãos, tá? Ele fala que quando os demônios vêm em cristãos, sejam quais forem, principalmente se forem monges, né, tipo, pessoas que vivem, né, ali a vida ascética, né, trabalhando e progredindo, eles os atacam e os tentam e armam ciladas em seu caminho. E ele fala, né, que mesmo que a gente vença uma batalha contra os demônios, eles não desistem, né, e estão sempre retornando para fazer novos ataques. Então, gente, essa batalha é uma batalha diária, é uma batalha que vai durar aí provavelmente toda a nossa vida, né? Ele fala que não podendo desviar o coração pelo prazer manifesto e impuro, eles atacam de outro modo. Então, assim, se eles perceberem que você não é vencido, por exemplo, através de pensamentos obscenos, através da impureza, que não é a sua fraqueza, ele vai buscar outra coisa, né, que vai ser a sua fraqueza. Tá? Então, cada um de nós podemos ser tentados de formas diferentes naquilo que é a nossa fraqueza. Então, ele vai dizer, eles formam ficções, procuram assustar, metamorfoseiam-se e tomam feições de mulheres, de animais, de serpentes, de grandes corpos, de tropas de soldados, né? Também essas ficções não devem ser temidas. Não são nada e desaparecem depressa, se munirmos da fé e do sinal da cruz. Mais uma vez ele vai falar, né? Os demônios podem utilizar de muitas artimanhas, mas se nós, né, nos munirmos da fé e do sinal da cruz, nós podemos vencer as artimanhas dos demônios, né? Outra coisa, gente, que ele fala, né, que se ele não te consegue vencer pelo pensamento obsceno, se ele não consegue te vencer pelas manifestações físicas, né, de soldados, de mulheres, de animais, né, de coisas nojentas, ele vai tentar outra coisa, tá? Então, os demônios estão sempre buscando uma forma de derrotar o cristão, de afastar o cristão, de fechar o acesso do cristão ao céu. Ele fala que os demônios também fingem profetizar e prever coisas futuras. Por isso que lá na Bíblia, né, se fala que nós não devemos buscar consultas e adivinhações do futuro, porque isso não é uma ação dos espíritos de luz, né, dos anjos do Senhor, do Espírito Santo, do próprio Deus, mas isso são ações do maligno e seus demônios, né? Ele fala que eles querem dar a impressão de serem tão altos, né, que atinjam o teto, né, imensos em largura, a fim de poderem submeter com suas aparições monstruosas, né, aqueles que não puderem enganar com seus pensamentos, né? Então eles vão ali, né, fazer adivinhação, predizer o futuro, né? Enfim, então ele tá falando aqui as diversas formas que nós podemos ser atacados pelos demônios, né? Eles falam que os demônios se gabam, porém eles são fracos, né? E aí ele vai citar, por exemplo, as ações e características que são comuns dos demônios. Então ele vai dizer assim: Antão dizia que muitas vezes aparecem tal como Deus revelou o diabo a Jó. Seus olhos são como a rebóis da aurora. De suas faces irrompem tochas acesas e saltam centelhas de fogo. De suas narinas jorra fumaça, como de caldeira acesa e fervente. Seu hálito queima como brasas, e de sua boca saltam chamas. Aparecendo assim o príncipe dos demônios, espanta. Eu o disse, ele, velhaco, se gaba, como disse o Senhor a Jó. O ferro para ele é como palha, o bronze como madeira carcomida. Faz ferver o abismo como uma caldeira e fumegar o mar como um piveteiro. Tá lá em Jó, capítulo 41, aí em diante, né? E pelo profeta, né, o inimigo dissera, perseguirei, hei de alcançar despojos tereis. Então ele vai aqui citando, né, as características dos demônios, né, como é que os demônios seriam se eles aparecessem, se eles aparecerem e tal. E eles falam, os demônios se gabam de fazer tudo isso, de soltar fogo, né, de manusear, né, os minérios, as coisas terrestres, né. Ele fala, eles anunciam, né, todos esses poderes para enganar os homens piedosos. Mas nós fiéis não devemos temer suas magias nem dar atenção à sua voz. Ele mente e não diz absolutamente nada verdadeiro, né? Então, uma característica também do diabo e seus demônios é a mentira. Não há nada de verdade que saia da boca deles, né? Então, gente, os demônios também
eles se disfarçam, né? Eles podem se fazer passar por homens piedosos, anjos de luz, monges, né? Podem até dar bons conselhos, né? Tudo para afastar a pessoa da vida, né? Em Cristo, no caso de Santo Antão, da vida monástica, né? Ele fala que as maquinações e pensamentos que os demônios e Satanás lançam sobre nós invertem um caminho que leva para a vida. Então, os pensamentos do demônio são caminhos que levam para a morte, né? Então, eles não fazem nada de bom, né, pelo ser humano. Ele fala, o Senhor fechava a boca dos demônios e lhes impunha o silêncio para impedi-los de misturar o verdadeiro com o falso, né? Jesus Cristo, quando uma pessoa se manifestava, quando o demônio se manifestava em uma pessoa, né, quando havia um caso de possessão, Jesus Cristo nem deixava o diabo falar, né? O demônio que estava ali falar, né? Ele sempre fazia calar a boca e só expulsava. Por quê? Para que o demônio, ao falar, né, não mentisse, não misturasse elementos da verdade com elementos da mentira, né? E aí a gente vê, né, nesses programas de televisão, né, religiosos, né, o pastor conversando com o demônio, né, perguntando as coisas e assumindo que as respostas do demônio são verdadeiras, sendo que os demônios, gente, são mentirosos por natureza, né? Da boca deles não sai verdade, né? Se sair alguma verdade, é uma verdade falseada com muitas mentiras. Então nós não devemos, né, dar ouvidos, nunca ouvir os demônios, né? E também nunca temer as suas ameaças, porque da boca dos demônios não pode sair nenhuma verdade, né? Ele fala, não devemos temer aos demônios, ainda que apareçam dispostos a nos atacar e ameacem nos matar, pois são fracos e só podem fazer isso, nos ameaçar. Claro que ele está falando isso, gente, para os cristãos, né? Então, os conselhos de Santo Antão é dado para os cristãos, né? Então, o Satanás, ele não pode tocar num filho de Deus, né? Sem permissão de Deus. Então, ele fala, ele vai ameaçar, porque é isso que ele pode fazer. Ele vai te aterrorizar, ele vai lançar pensamentos maus, né? Todo tipo de pensamento, né? Ele vai te lançar, pode aparecer para você em diversas formas para te aterrorizar. E de fato ele aterroriza, mas ele nunca vai poder tocar em você, se você é filho de Deus, né? Ele fala que os demônios, apesar de seus estratagemas, apesar de sua força, apesar de sua inteligência, eles não têm poder, né? Ele fala, tendo vindo o Senhor, o inimigo caiu e seus poderes se enfraqueceram. Por isso, nada podendo, são como um tirano, que mesmo caído, não fica tranquilo, mas se gaba com as palavras. Ele fala, nenhum lugar os impede de nos preparar ciladas. Não nos consideram como seus amigos para nos pouparem. Não são amigos do bem para se corrigirem. Ao contrário, são maus e não trazem no coração nada mais que prejudicar os homens, amigos da virtude e tementes a Deus. Gente, uma coisa assim que eu aprendi com Santo Antão é que o diabo, ele não tenta e nem provoca aqueles que não são amigos de Deus. Porque quem não é amigo de Deus é amigo do diabo, né? Então ele não precisa provocar quem não é amigo de Deus, né? Mas a luta do diabo é para provocar aqueles que são tementes a Deus, porque a esses, né, o acesso ao céu, né, é dado. Então ele quer evitar que os cristãos acessem o céu, certo? Então ele fala assim, apesar de tudo isso, né, tudo que ele pode fazer é ameaçar, ok? Ele fala, se os demônios tivessem poder, eles não deixariam viver nenhum dos cristãos. Olha só o que Santo Antão fala. Se o diabo tivesse poder, né, de tocar na vida de um cristão, ele mataria todos os cristãos. Ele não deixaria nenhum viver, né? Ele fala que se eles tivessem poder, eles não viriam em multidão, não fariam magias, não procederiam por metamorfose, né? Ele fala, bastaria um só vir fazer o que pudesse e o que quisesse, né? E ele mataria, ele exterminaria, acabaria com a vida de todos os cristãos, né? Ele fala, o anjo verdadeiro enviado pelo Senhor contra os assírios
Não teve necessidade de tropas de aparências estranhas, nem de tambores, nem de trombetas, mas usa tranquilamente seu poder e subitamente mata 185 mil homens, lá em 2 Reis, capítulo 19, né? Enquanto os demônios impotentes, como são, procuram assustar com suas magias. Então ele tá falando assim, que se os demônios de fato tivessem poder, como os anjos têm poder, os demônios simplesmente matariam, né? Exterminariam. Eles não fariam todas essas artimanhas, né? De lançar pensamentos, de aparecer em aparições, de aterrorizar, né? De fazer profecia, né? Enfim, de fazer teatro, esse teatro todo que eles fazem. Como, por exemplo, se eles tivessem poder como os anjos do Senhor têm poder, né? Ele fala, o anjo do Senhor, quando veio à Terra, né? Ele simplesmente passou e exterminou 185 mil, né? Lá, soldados. Entendeu? Então, é disso que ele tá falando, né? Ele fala que o demônio, ele só pode tocar na vida do cristão por permissão divina. Então, ele fala, tudo aquilo que aconteceu com Jó foi porque Deus permitiu, né? Ele fala, o diabo não era forte, né, para fazer tudo que ele fez com Jó, matou a família de Jó, né, botou uma doença em Jó, tentou de fato tirar a vida de Jó, né? Ele fala, tudo que o diabo fez foi porque Deus lhe entregou Jó para que o provasse, né? Precisamente porque nada podia, o demônio pediu para provocar Jó e recebeu autorização. Quem for ler o livro de Jó vai ver que o diabo ele vai lá na presença de Deus, né, e pede autorização para tocar em Jó. Mas aí Deus fala, né? Você vai poder, né, fazer tudo que você quiser com Jó, porém não vai poder tirar-lhe a vida, né? Por quê? Porque o diabo ele não tem poder, né? Então ele só pôde fazer o que ele fez contra Jó porque ele foi autorizado por Deus, ele conseguiu autorização, permissão de Deus para que tocasse na vida de Jó, né? Por quê? Porque Jó é temente de Deus, é filho de Deus, ok, gente? Então, ele fala, se o diabo tivesse poder, de fato, de fazer alguma coisa contra Jó, ele não teria ido lá pedir a Deus permissão, né? Ele fala, se ele tivesse poder, ele não teria pedido a Deus, certo? Então, ele fala que o diabo só pôde destruir o rebanho de Jó com a permissão divina, né? Os demônios não têm poder nem mesmo sobre os porcos. Porque até para matar o rebanho de Jó, ele tem que pedir autorização, né? Ele fala, se não tem poder sobre os porcos, por razão muito mais forte não tem contra o homem feito à imagem de Deus, né? E aí ele vai falar que os demônios, eles temem, especialmente os ascetas, né? As pessoas que vivem a vida religiosa, né? Ele fala, pois a Deus somente que devemos temer. A eles é necessário desprezar, aos demônios é necessário desprezar e não temer em nada, né? Ele fala, arma poderosa contra os demônios são a vida reta e a fé em Deus. Dos ascetas, eles temem o jejum, temem as vigílias, temem as orações, temem a mansidão, a calma, o desprezo do dinheiro, da vanglória, a humildade, o amor aos pobres, as esmolas, a bondade e, acima de tudo, a piedade em relação a Cristo. Então, ele está falando assim, que a forma que a gente tem para vencer os demônios é vivendo uma vida de santidade. Se nós vivermos uma vida de santidade, os demônios nos temerão, né? Enfim, tem muito mais coisas para eu falar de Santo Antão, gente, mas vai ficar muito grande esse vídeo. Então eu vou encerrar esse primeiro vídeo nessa parte aqui, né? E depois eu vou falar para vocês sobre o discernimento dos espíritos, né? Que Santo Antão vai nos falar, né? E o que nós devemos desejar em relação aos dons espirituais, né? Ele vai falar os efeitos das aparições demoníacas, né? Como que ele repelia os demônios. Então tem muita coisa pra gente falar de demonologia aqui com Santo Antão, tá? Então, hoje a gente falou aí, né, sobre essa primeira parte de Santo Antão, né? Como que ele vai entrar na vida cética e como que ele vai trilhar o seu caminho, né, de batalha espiritual, como é que acontece a batalha espiritual na vida dele e como é importante a busca das virtudes nesse processo de vencer, né, os demônios. Então, dá para aprender muito de demonologia, né, com Santo Antão. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu vou tentar gravar o próximo vídeo, no máximo no próximo fim de semana, prometo para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, assim, né?
Demonologia com Santo Antão. O que é que podemos aprender sobre os demônios com a experiência mística de Santo Antão? Foi o que nós vimos hoje e vamos ver no próximo vídeo deste canal. Obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a vida espiritual, né, que é uma realidade para nós cristãos. Que o Senhor nos abençoe e esteja sempre com cada um de vocês. É o que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.